Boa noite a todos. Este é mais um debate organizado pelo Notícias LX. Este debate que é centrado à volta do tema o Estado da Democracia na era Covid, em Odivelas, obviamente, todos nós somos de Odivelas, e para esta noite convidámos Lúcia Lemos, deputada independente na Assembleia Municipal de Odivelas, Pedro Martins, do PSD, Nelson Silva, deputado municipal na Assembleia Municipal de Odivelas, Fernando Pedroso, do Aliança, e João Pedro Galhofo, do CDS. Vamos tentar assumir um caráter o mais dinâmico possível, e isso é parte muito de vocês, neste debate, uma certa dinâmica, para quem nos está a ver lá em casa, e esse era o esforço que eu vos pedia, para além da síntese, obviamente. Começava por dar a palavra a Lúcia Lemos, deputada independente na Assembleia Municipal de Odivelas. Boa noite à Lúcia Lemos e boa noite a todos, mas dava a palavra, portanto, à Lúcia Lemos. Boa noite, muito obrigada pelo convite e cumprimento todos os presentes nesta reunião virtual e todos os que possam vir a consultar o site, ouvir e ver o que aqui vamos falar. Falando de democracia, e antes de passar concretamente ao tema, gostava de dar uma palavra de lamento pela situação que estamos a viver no mundo, no país e concretamente em Odivelas, e nomeadamente lamentar as pessoas que em Odivelas, se vai sabendo, estão infectadas. Parece, pelos números que temos disponíveis e aqueles que me foram sendo transmitidos, que não há óbitos em Odivelas, e ainda bem. Mas há infectados e não sabemos ainda o que é que o futuro nos reserva. Ora, entrando mais precisamente no nosso tema, a democracia, e se isto não fosse uma tragédia mundial, podia ser até uma boa comédia em Odivelas. Eu diria que o coronavírus talvez não seja chinês, mas se é chinês, veio primeiro fazer um estágio a Odivelas. Eu penso que ele veio primeiro a Odivelas fazer um estágio, voltou para a China e depois infectou o mundo. E porquê? Porque diz-se que é um vírus democrático, mas eu digo que ele de democrático tem apenas o nome. Ele é eventualmente um vírus pseudo-democrático. Parece que infecta todos, mas depois não tem consequências de igual modo para todos. E ele pretende colocar uma mordaça nas pessoas, através de uma máscara, e agora vai ser comunitária. Diz-se mesmo que é o vírus da lei da rolha, alguém já o chama assim, porque impede as pessoas de falarem. É um vírus que produz o efeito de rebanho e, portanto, para haver imunidade, fala-se muito da imunidade de grupo, haver a imunidade de rebanho, que é um termo não muito simpático, mas que é utilizado, e eu diria que nós já conhecíamos tudo isto antes de chegar o coronavírus. E por último, mas não menos importante, veio gerar uma polémica na Assembleia, ou seja, por causa do corona há uma polémica na Assembleia, diria da República, pois houve uma polémica por causa de comemorar o 25 de Abril. Nada de inédito, em Odivelas já temos polémicas na Assembleia Municipal para celebrar o 25 de Abril há mais de um ano, há um ano. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto e com esta analogia? Efeito de rebanho, lei da rolha e polémicas na Assembleia, Odivelas vive há um ano e meio. E se isto tem a ver com democracia, e se isto são as consequências do coronavírus, em Odivelas elas já estavam há muito tempo. Esta analogia é apenas para dizer que às vezes a democracia não basta dizer-se que ela existe, ou que está do ponto de vista formal assegurada. É depois no concreto, nas decisões que vão sendo tomadas, que nós vemos a chamada democracia materializada, participativa, concretizada. Eu não quero, nesta primeira intervenção, esgotar e quero passar a palavra aos outros participantes, mas sobre democracia, a diferença é entre a democracia formal, a pseudo-democracia, a democracia participativa e material. Eu penso que em Odivelas temos matéria para uma tese de doutoramento e várias de mestrado, ou várias de doutoramento, e estou disponível para discutir até ao cerne da questão. Para já, talvez ficava por aqui, nesta analogia, já que é a democracia na era Covid. Eu diria que Odivelas já tinha feito o treino antes, e voltaremos ao assunto. Ok, sempre agradecendo a vossa síntese. Pedro Martins, do PSD, boa noite.
Antes de mais nada, boa noite. Agradecer o convite que me foi feito para estar neste debate. Começar por desejar a todos que estejam de saúde, não só a todos os intervenientes como às vossas famílias, e queria, em torno do Covid, e antes de entrar em concreto no tema, deixar aqui um conjunto de agradecimentos que têm sido recorrentes, mas não são demais, até porque estamos a falar de um vírus que aflige toda uma área que nós sabemos que já tinha as suas fragilidades no passado, e que pelo esforço dos profissionais, essencialmente dos profissionais de saúde, tem dado uma resposta que podemos e devemos obviamente avaliar o seu mérito, mas que essa resposta tem sido dada e tem sido uma resposta positiva muito pelo esforço dos profissionais de saúde, e queria deixar aqui este meu reconhecimento, como também às forças de segurança, aos professores, que se estão de certa forma também a reinventar e estão a dar também a sua resposta para que todo o setor da educação e para que todos os nossos alunos vejam o seu processo educativo não tão quebrado como tem sucedido, e também a todos aqueles que nas fábricas ou em outros setores de atividade não deixaram o país parar e continuam a levar o país para a frente. Não posso esquecer também, já logo desde o início, todos aqueles que já hoje estão a sofrer também os inconvenientes, os incómodos e todos os males que, para além das questões sanitárias e de saúde, este vírus está a trazer, seja os trabalhadores que estão em situação de layoff, sejam aqueles que estão já perante uma situação de desemprego, e todos aqueles que infelizmente se estimam que venham a estar nessa situação, deixar também aqui um sinal de esperança num futuro melhor. Como disse, a Lúcia Lemos, que aproveito para cumprimentar de uma forma com mais propriedade, em Odivelas, felizmente, ou pelo menos não constam que haja óbitos, mas infelizmente, não só em Portugal como por esse mundo fora, os números tendem a crescer e, portanto, deixo também às famílias enlutadas as minhas condolências pelos familiares que tenham perdido. Relativamente ao tema em debate, permitam-me que não me cinja ou que não me refira diretamente ao estado da democracia e ao estado do Covid, unicamente ao Conselho de Odivelas. Não sou hoje deputado municipal, portanto, naquele que será o órgão de fiscalização e o órgão de representação dos odivelenses mais importantes. Este mandato não estou a participar, vou acompanhando sobre outra perspectiva, estando, no entanto, eleito como coordenador da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia de Freguesia de Odivelas. Mas permitam-me, pelo menos nesta intervenção inicial, me refira do ponto de vista mais conceptual à democracia em si e ao estado da democracia hoje. E pegando numa frase que tem sido muito badalada, é se a democracia está hoje ou não, se foi de férias com a declaração do estado de emergência ou qual é o estado da nossa democracia hoje. Eu acho que o facto de estarem aqui representados hoje 5 partidos a debater, e podiam estar mais certamente, representa também que a democracia continua viva. Não me vou referir aos casos, se calhar, mais pontuais ou que vivem de uma forma mais presente e mais própria que a Lúcia Lemos se referiu na Assembleia Municipal de Odivelas ou no Conselho de Odivelas, mas a democracia, do ponto de vista conceptual, está viva. Aliás, ainda hoje à tarde tive a oportunidade de acompanhar o debate na Assembleia da República. As instituições continuam em funcionamento, continuam a reunir, diria em serviços mínimos, se me permitem a expressão, tendo em conta os constrangimentos que vivemos, mas o regime democrático está aí, vai continuar a haver liberdade de expressão, os direitos fundamentais vão continuar a estar garantidos, vão continuar a haver eleições e nós vamos continuar a viver e a executar a liberdade como sempre o fizemos. Revejo aqui se calhar um problema, e acho que é algo que também era interessante discutirmos. Não estando a democracia em causa hoje, ela pode vir a estar, mas como sempre esteve no passado e pelas mesmas causas. Uma crise como esta invariavelmente vai nos trazer maior desigualdade, vai nos trazer maiores dificuldades, e penso que a resposta que cada um dos governos, cada um dos governantes, nomeadamente o nosso, vai dar a estas dificuldades, a resposta que vamos dar a esta crise e ao pós-Covid, aí sim pode dar aso e pode abrir espaço aos típicos populismos, aos demagogos, ao aparecimento de partidos com discursos de facto um bocadinho mais agressivos e menos democráticos. Portanto, eu penso que até agora continuamos a viver em democracia, aliás, está prestes
a data de comemoração de uma das datas mais importantes para o nosso Vamos país. Tentar, vamos tentar. Vamos. Ok. Vamos tentar. Força. Estamos próximos do 25 de Abril, como dizia, mas vamos dar agora aqui a palavra ao Nelson Silva. Nelson Silva, boa noite ou boa tarde. Nelson Silva, deputado municipal em Odivelas e dos homens neste painel mais bem informados do que se vai passando nos órgãos eleitos. Faço por isso. Boa noite a todos aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Quero começar também, igualmente como fez o Pedro Martins, de dar um agradecimento aos profissionais de saúde, não só do nosso Conselho, mas também a nível nacional, de dar uma especial palavra também de agradecimento a todos os e as auxiliares de limpeza que garantem a higiene dos hospitais que estão a ser utilizados, mas dos espaços comuns no geral. São profissões, tanto os profissionais de saúde já historicamente não são muito tidos em conta, mas então as pessoas, todos os trabalhadores do setor das limpezas também são igualmente ignorados, se não mais. Dar também uma palavra de apoio a todos aqueles cujos familiares tiveram óbitos nas suas famílias, não só devido ao Covid-19, mas também a outras vítimas de outras doenças que, devido à falta de atenção que atualmente, por via do Covid, está a ser dada a outras maleitas, como temos o caso de pneumonias, doentes com o vírus da SIDA, que não estão a conseguir fazer os seus tratamentos como é normal, muitos deles também já faleceram e continuam a correr risco de vida agravado. A todos eles as minhas mais sinceras condolências e palavra de apoio. Relativamente ao tema, de facto, e tal como o Primeiro-Ministro disse, o estado de emergência não pode ser uma suspensão da democracia. É verdade que na Assembleia Municipal de Odivelas, e agora falando um bocadinho do município, as reuniões da Assembleia Municipal tiveram que ser suspensas durante o período, durante o mês de março e durante praticamente todo o mês de abril. No entanto, a Câmara tem vindo a reunir, já fizeram pelo menos 2 ou 3 reuniões, para discutir, segundo as informações que tenho, para discutir temas sobre o Covid-19. No entanto, as futuras assembleias não têm só esses temas e têm um tema que é muito caro aos odivelenses, que é o mosteiro. Mas lá chegaremos. Falta de democracia ou não? O estado da democracia em Odivelas, eu acho que face às circunstâncias, não está muito mal a nível geral, mas é uma pena que os partidos, pelo menos os partidos com representação na Assembleia Municipal, não tenham sido informados durante este período do que é que a Câmara tinha vindo a fazer. Toda a informação que recebemos é a informação que toda a gente dispõe, que está no Facebook da Câmara e no site da Câmara, e não existiu um acompanhamento próprio do órgão fiscalizador do município, que é a Assembleia Municipal. A meu ver, e a ver do PAN, aqui em Odivelas, a Comissão Permanente deveria ter reunido durante este período para fazer esse acompanhamento. Infelizmente não foi o caso, mas agora entramos numa fase diferente. Estamos prestes de sair de períodos de estado de emergência contínuos. Temos que sempre ficar à espera da declaração ou não por parte do Governo, mas já conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. A Assembleia Municipal vai começar a reunir, vai começar a fiscalizar o trabalho da Câmara. Nesta altura queremos todos passar por esta tempestade o melhor conseguirmos, mas não podemos esquecer que atrás da tempestade vem uma crise social
E se não mesmo falar em crise humanitária, que vai afetar igualmente o nosso Conselho, e temos que estar preparados para dar as devidas respostas. Ok, Nelson. Podemos passar ao Fernando Pedroso? Ok. Então, Fernando Pedroso, do Aliança, boa noite. Boa noite. Pode usar então do seu tempo e do seu poder de síntese. Vamos ver, vamos ver. Bem, mas primeiro uma saudação a todo o auditório da Odivelas TV e a todos os participantes deste debate e também ao moderador, a quem agradecemos, aliás, este convite. Nós não pretendemos entrar numa onda de críticas negativas, mas também não queremos contribuir para a suspensão da democracia, porque a democracia está viva, felizmente. E começamos por lamentar que a Câmara Municipal de Odivelas tenha optado por um blackout informativo e completo, interrompido aqui e acolá para dar alguma informação a conta-gotas e cirúrgica, e só após, essa informação só é dada após grande pressão nas redes sociais e também grande pressão de alguns partidos. Eu tenho visto isso. Sabemos que é uma pesada responsabilidade garantir uma reação positiva ao coronavírus e é quase impossível prever todas as situações e não haver falhas, porque tudo é novo, de facto tudo é novo. Mas tem de haver um mínimo e haverá que informar a população sem medo de cometer eventuais erros. Eu penso que é isso que está a afetar a Câmara, quer ser tão perfeita que não informa nada, para não cometer erros. Mas não, nesta fase tudo é novo, há que ter a coragem de informar e de se expor, essencialmente. Muito do ruído que existe nas redes sociais sobre a inércia e a falta de ação mais musculada por parte da Câmara Municipal de Odivelas deve-se, sem dúvida, ao tal blackout da nossa autarquia. Um exemplo bem patente desta situação é a ausência de informação acerca dos lares e acerca das condições de segurança sanitária dos supermercados de maior dimensão. E se os lares e estes tais supermercados possuem planos de contingência e estão a ser ou não cumpridos. Não sabemos nada sobre isso. O estado da democracia na era do Covid-19 passa muito por uma informação clara e inequívoca sobre a forma como o Estado, as autarquias locais, todas as entidades da linha da frente e todos os trabalhadores da linha da frente que já foram aqui hoje elogiados e também retribuídos, também elogio, bem como a área científica, estão a combater como eles estão a combater esta pandemia. Tem que haver informação acerca disso. E aqui, Odivelas, não dá nenhuma informação. A ausência de informação é claramente geradora de um ambiente de desconfiança, causador de ansiedade nas populações e dá aso a boatos e a rumores nas redes sociais e não só. Num dia destes houve um rumor acerca de uma grande superfície aqui no Conselho e que eu não vi sequer desmentida pela Câmara, por nenhum órgão da Câmara. Aliás, cada vez que houvesse, ou que haja um falso rumor ou um boato, eu sugiro à Câmara Municipal de Odivelas uma intervenção imediata no sentido de prestar os necessários esclarecimentos a fim de evitar essa ansiedade que se verifica nas pessoas. Numa época de grandes incertezas como esta que nós vivemos, não tenho a menor dúvida que o quarto poder, enfim, é uma velha teoria, não é? Mas que é a comunicação social, terá um papel muito importante na informação às populações. Seria bom que a Câmara Municipal de Odivelas não esquecesse isto e desse a todas as redações locais informação útil e atempada sobre o estado do Conselho no que se refere ao Covid-19. Penso que não estão a dar informação às populações e aos meios de comunicação sociais locais que existem. Esta falta de informação é própria de Estados totalitários. E apesar de estarmos em estado de emergência, vivemos em democracia. É bom que
os órgãos do poder aqui de Odivelas não se esqueçam desta situação. Não se percebe, aliás, não se percebe o alcance da estratégia da Câmara Municipal de Odivelas, porque muitas outras câmaras da área metropolitana de Lisboa estão a dar informação muito detalhada e atempada aos seus municípios. Criticar o governo ou uma autarquia não é estar contra a luta ao Covid-19 ou estar contra Portugal, é exercer os direitos democráticos e, portanto, é o tema que nós temos no nosso debate de hoje. Antes do 25 de Abril, é quem manifestava as suas aptidões, as suas opiniões de discordância estaria contra Portugal. Agora não existe. Fernando Pedroso, temos que fazer... Vai só acabar para dizer que Portugal tem que aprofundar o seu pluralismo democrático e Odivelas também. Ok, obrigado. Eu não estou a ser tão exato nos tempos, mas também preciso que vocês colaborem um bocadinho. Sim. João Pedro Galhofe, boa noite. Ora bom, boa noite. Antes de mais cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar quem nos vê também na Notícias LX e permitam-me discordar de algumas intervenções de fundo que aqui foram expostas. Primeiro, é bem verdade que em função da declaração do terceiro estado de emergência, a democracia formalmente não está suspensa. E não está suspensa nos municípios, a nível das autarquias locais, no que diz respeito à fiscalização da Assembleia Municipal perante o Executivo Municipal, como também não está suspensa, naturalmente, no que diz respeito às relações inter-órgãos de soberania, como a Assembleia da República e o Governo. Mas há toda uma diferença, e era com esse grau de profundidade que eu queria chegar, entre aquilo que é democracia material e aquilo que é democracia formal. Ou seja, se de facto formalmente a democracia não está suspensa em Odivelas, materialmente uma Assembleia Municipal que não funciona, uma Assembleia Municipal que não consegue fiscalizar o trabalho do Executivo Municipal porque não há prestação de contas, não existe. E, portanto, a grande conclusão, basta olhar para o Estatuto de Direito da Oposição para perceber que, quando é solicitada, e eu posso falar em nome do CDS, que é o partido que lidera, quando já foram apresentados cerca de uma dezena de requerimentos a pedir informações à Câmara Municipal sobre aquilo que tem feito, e isto, aliás, é assim ao abrigo do artigo 4º do Estatuto de Direito da Oposição, ao direito de informação e também consulta prévia sobre as matérias a serem deliberadas, e também do direito de participação, porque o CDS Odivelas tem direito a participar naquilo que são os interesses, naquilo que são as iniciativas e as atividades de interesse público do Conselho. Materialmente isso não existe, ou seja, não se sabe nem o que é que a Câmara está a fazer antecipadamente naquilo que diz respeito ao direito de informação aos partidos, como também não se sabe o que é que vai fazer de futuro. Outra das situações que eu tenho, aliás, que destacar é que, de facto, existiram uma reunião da Câmara Municipal de Odivelas, a 7ª ordinária, a 1 de Abril, a 8ª ordinária, a 15 de Abril, e não se sabe o que é que foi deliberado na reunião. Nessas duas reuniões, aliás, conhecem-se os editais, mas não se sabe, por exemplo, as matérias que foram discutidas e o que é que foi deliberado antes do período da ordem do dia. É de completo desconhecimento público e as atas não estão presentes, aliás. Constato, e presto esta informação, que as atas da Câmara Municipal de Odivelas do ano 2020, nenhuma está disponível no site da Câmara. Portanto, dizer que há uma democracia em Odivelas só pode ser vista do ponto de vista formal, e de facto eu posso concordar com isso. Agora, do ponto de vista material, ela não está a funcionar, e penso que até com a crise pandémica do Covid-19, ela vai funcionar, e se já funcionava mal, e disso não tenho dúvidas, vai funcionar pior ainda. O Nelson Silva diz-nos e informa-nos que as assembleias passarão a ser transmitidas em streaming. Fico muito satisfeito em saber isso. Gostava de saber porque é que não foram antes. O Nelson Silva diz, e isto não é uma indagação ao Nelson Silva, mas é um deputado municipal, que podia ser também para a Lúcia Lemos. O Nelson diz-nos que, de facto, as assembleias municipais, para além de serem transmitidas em streaming, vão ser disponibilizadas ao público. Parece muito bem, só não percebo é porque é que a Câmara Municipal de Odivelas, ou aliás, neste caso a Assembleia, não transmitia já em direto as Assembleias Municipais. E gostava também de lançar o repto,
para tema à discussão, como é que vão assegurar um direito fundamental da participação cívica dos cidadãos nas Assembleias Municipais, porque efetivamente ele está consagrado, até ao abrigo do regime jurídico das autarquias locais, a participação do público dos cidadãos e, portanto, tenho as maiores dúvidas, desde logo constitucionais, mas do ponto de vista administrativo também, que se possa assegurar, e isso não pode ser feito utilizando ou instrumentalizando o estado de exceção ou o estado de emergência, que esse direito fique também ele mitigado ou até aniquilado da perspectiva da participação cívica dos cidadãos naquilo que é o funcionamento normal da democracia em Odivelas. Porque, como sabem, a democracia não se pode restringir só aos partidos políticos. Há a participação cívica dos cidadãos e associativa na democracia portuguesa. Ok, obrigado. Vamos iniciar então a segunda ronda. E iniciávamos a segunda ronda pelo Nelson Silva, do PAN. Nelson Silva, podemos começar a segunda? Podemos, sim senhor. Eu gostava já então de pegar aqui um bocado nas palavras do João e dizer que de facto as palavras dele eu concordo praticamente com tudo aquilo que ele disse. De facto, se antes, por que razão é que a Assembleia Municipal antes não fazia as sessões em streaming, eu nunca compreendi, o PAN nunca compreendeu, por isso é que retomámos uma proposta que era uma proposta histórica do Bloco de Esquerda, em que nós decidimos voltar a apresentar essa proposta que felizmente foi aprovada, que era exatamente a transmissão em direto via streaming das sessões da Assembleia Municipal e por isso já estamos há 1 ano e meio em testes com as câmaras presentes, ou seja, o investimento já estava a ser feito. O PAN não entende e eu nunca percebi por que razão isto já não era feito antes e por que razão não foi feito mais cedo. Foi preciso chegar a uma situação grave e de exceção como esta para conseguirmos convencer a mesa da Assembleia Municipal a fazer estas transmissões em streaming para garantir o caráter público das sessões da Assembleia Municipal no futuro. A verdade é que eu concordo com essas declarações. Há outras que não concordo, porque obviamente não tem muito a ver a distinção entre a democracia material com o acesso da Assembleia Municipal ao escrutínio da Câmara. Porquê? Porque a Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador do Executivo, sim senhor, é verdade. Tiveram que ser suspensas todas as reuniões da Assembleia Municipal durante o período do estado de emergência para garantir a segurança entre todos. E, correto. Uma das coisas que o PAN, junto da mesa da Assembleia Municipal, nunca concordou foi que as reuniões da Comissão Permanente nunca tivessem sido feitas durante este período. Porque era uma forma muito indireta, bem sei, mas era uma forma da Assembleia Municipal ou dos partidos com representação pudessem ter sobre o município essa fiscalização. Isso não foi o entendimento da mesa e nós, apesar de pedirmos várias vezes, foi preciso ter que enviar 2 requerimentos por 2 forças políticas diferentes a pedir essa reunião para que estas reuniões voltassem a acontecer, para que houvesse esse diálogo e para que começasse a haver essa informação. Relativamente também respondendo aqui um pouco, não é respondendo, mas apanhando a boleia do João, o PAN também tem entregue vários requerimentos, ao contrário dos requerimentos do CDS. Nós, de facto, temos obtido algumas respostas, não tanto quanto aquelas que queríamos ter, mas temos tido algumas respostas. Por isso, não consigo dizer que, pelo menos para os partidos com representação na Assembleia Municipal, ou pelo menos da parte que toca ao PAN, ou pelo menos da parte que toca ao PAN, não posso dizer que não têm respondido, porque de facto têm. Não respondi a todos, é verdade, mas têm feito esse trabalho. Agora, a minha preocupação no reacender das Assembleias Municipais para permitir a fiscalização é que tipo de assuntos é que vão ser discutidos, porque de facto há assuntos como o do Mosteiro
que podem ser discutidos durante esta fase, sem a presença do público presente. Eu acho que é um tema absolutamente estruturante para a vida do nosso município. Eu sei que neste momento do Covid, um mosteiro é a última coisa na cabeça da maior parte dos odivelenses. Mas não podemos fingir que não é um assunto estruturante para o nosso concelho. Neste momento, a não ser os vereadores e os partidos que têm membros na variação, são eles os únicos que têm conhecimento sobre os planos para a Câmara, por exemplo, para o mosteiro. Eu tenho muito receio que o Executivo tente utilizar este estado de exceção para poder fazer passar, aprovar ou levar a discussão de temas estruturantes sem a presença do público. Isto é algo que nós em Comissão Permanente, que eu em Comissão Permanente já me opus claramente à discussão de qualquer tema sobre um mosteiro que seja assim estruturante sem a presença do público, quando houverem as condições mínimas de segurança garantidas. Nelson, E tenho receio que, tal como o governo de António Costa está a fazer com a linha do metro, com a linha amarela, a Câmara Municipal de Odivelas faça o mesmo com o mosteiro. Ok, obrigado. Então, agora o Pedro Martins alterou aqui a disposição, mas a ordem é o Pedro Martins. Olha, ouvi-vos atentamente, concordo na generalidade com muitas das coisas que foram ditas e até com esta boa nova, que para mim é uma boa nova, que as Assembleias Municipais, que as suas sessões vão ser transmitidas em streaming. E digo porquê? Porque, como disse inicialmente, estou eleito na Assembleia de Freguesia de Odivelas e a transmissão das nossas sessões da Assembleia por streaming foi a primeira proposta aprovada por unanimidade naquele órgão e que até hoje ainda não tinha visto a luz do dia. E, portanto, faço fé que assim que a Assembleia Municipal inicie esse processo, que o mesmo se possa exportar também para a Assembleia de Freguesia de Odivelas, que tem sido uma luta que a bancada do PSD, e neste caso até juntamente com as outras, porque foi uma proposta aprovada por unanimidade, e que as transmissões em streaming sejam ali também uma realidade, que para nós é importante numa ótica de promover uma maior aproximação entre os eleitos e os eleitores e de ser permitido a todos poderem de forma mais fácil acompanhar os trabalhos e o mérito ou o demérito dos seus eleitos. Como vos disse, seria tentado a não me referir muito às questões de ordem local, mas depois do que ouvi, e como mais não seja, não como dirigente político nem como autarca, mas como cidadão, devo dizer que continuo a achar que mesmo em Odivelas a democracia não está em causa, mas que há aqui uma circunstância que tem que ser, que ia ser assim, e dou fé naquilo que ouvi, e que a ser assim deve ser regularizada rapidamente, que é este prestar de informação sobre decisões que a Câmara Municipal esteja a tomar. Em primeiro lugar, não concebo, ou não é concebível que haja, ou que o Executivo Municipal tome um conjunto de decisões sobre matérias importantes e estruturantes, seja sobre o mosteiro, seja sobre outras, com a Assembleia Municipal a não reunir, e com os constrangimentos que todos hoje vivemos. Não sei se irá acontecer, apelo que não aconteça, e como cidadão não gostaria que assim fosse, porque me sentiria também um pouco à parte desse processo de decisão. Portanto, se deve haver mais informação, devemos exigi-la, devemos apelar para que ela seja transmitida, e também é com alguma dificuldade que vejo a não realização de assembleias municipais, porque eu penso que hoje, com os diversos recursos tecnológicos que temos, com uma diminuição do número de eleitos presentes, equacionando um outro formato, as assembleias municipais poder-se-iam e dever-se-iam ter sido realizadas ao longo deste tempo. Aliás, nós aqui neste painel estamos 6 pessoas, penso que usando este formato, em conferências de líderes, com os líderes de cada uma das bancadas, ou seja, o órgão não poderia ter sido encontrado um outro formato, um formato alternativo, temporário e pontual, de maneira a que a Assembleia Municipal não ficasse, como acabei de ouvir e dou fé no que disseram, ficasse interrompida e, portanto, nem sessões tivesse. Ouvi aqui também a possibilidade de se realizarem, ou de se virem a realizar assembleias sem público. Custa-me um bocadinho. Para mim, uma Assembleia Municipal sem a possibilidade de o público lá estar e de alguma forma escrutinar também, e mais do que isso, levar as suas próprias interrogações
questões, levar os seus próprios problemas aos eleitos e, neste caso, também ao Executivo, penso que se deverá encontrar um modelo que continue a privilegiar a presença do público. Ainda assim, pronto, todo e qualquer modelo que se venha a equacionar será sempre redutor, mas como também redutor é afirmar ou dizer que a democracia está um bocadinho em stand-by ou que não existe democracia em Odivelas por esta falta de transmissão de informação, que é importante e que deve acontecer e que devemos ser exigentes relativamente a ela, mas como vos disse, eu não estou na Assembleia Municipal neste mandato, é o primeiro mandato desde que há Câmara e Assembleia Municipal que não estou e é recorrente. E, portanto, a bancada do PSD ao longo dos anos também foi apresentando um conjunto de requerimentos, fazendo até um conjunto de questões, sobre as quais, e ainda hoje sucede também na Assembleia de Freguesia, onde sou eleito, sobre as quais, sempre com muita dificuldade, obtemos os esclarecimentos que devemos ter e que a própria legislação nos dá esse direito. Agora, estou certo, só mesmo para terminar, mas também estou certo que rapidamente esta não prestação de informação, que é essencial para os partidos políticos e acima de tudo para cada um de nós na qualidade de cidadão, vai ser regularizada pela Câmara Municipal, senão continuaremos a exigir que assim seja. Ok, obrigado. Passava agora ao João Pedro Galhofe. Ora bom, aproveitando esta última intervenção, dizer o seguinte. O CDS Odivelas, como é do conhecimento público, já lançou até à data 25 propostas que apresentou à Câmara Municipal de Odivelas dentro das várias áreas, a saúde pública, a proteção civil, o aspecto do apoio social, o apoio à educação, delineámos aliás um plano económico para o Conselho. E de facto eu tenho vindo a constatar, e porquê é que eu estou a frisar isto? A democracia, tal e qual a entendo, e acho que não pode ser entendida de outra perspectiva para quem tiver uma interpretação e uma leitura mais atenta da Constituição da República Portuguesa, não é só partidária. E há democracia para além dos partidos políticos, há uma democracia cidadã, há uma participação cívica dos cidadãos na democracia e mesmo associativa. E, portanto, aquilo que tem acontecido ao longo deste tempo é que, no meu entender, a democracia está materialmente dispensa em Odivelas, como disse na minha intervenção anterior, e isto prova-se com uma questão muito simples. Nós apresentámos, como disse, até à data, 25 propostas à Câmara Municipal de Odivelas. A Câmara Municipal de Odivelas, até ao momento, já executou cerca de 20% das nossas propostas, ou seja, 5 das 25 propostas, nomeadamente a criação de um Serviço Municipal de Banco de Voluntariado de Odivelas, foi proposta do CDS e foi implementada e bem por a Câmara Municipal. A aquisição dos PCs portáteis e tablets para empréstimo aos alunos carenciados inscritos na Escola de Odivelas, também proposta do CDS, implementada e bem por a Câmara de Odivelas. A declaração do estado de alerta e a revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil a quando do segundo estado de emergência, também proposto por nós. A reconversão dos pavilhões desportivos das escolas secundárias de Odivelas, nós propusemos, enfim, outras escolas, noutros sítios, mas a medida em si foi implementada e também bem por a Câmara. A aquisição urgente dos equipamentos de proteção individual, por aí fora. Portanto, estas propostas foram implementadas, mas exige, no meu entendimento, da parte da Câmara Municipal de Odivelas, que, no que diz respeito àquelas que entendem que não devem ser implementadas, uma resposta no sentido até de respeitar o Estatuto de Direito de Oposição. Ou seja, o que acontece é isto, é que, tal e qual entende a democracia, ela não vigora só entre os partidos, não é? Mas neste momento nem entre os partidos vigora. Ou seja, a Câmara Municipal de Odivelas tem que dar resposta àquilo que são os pedidos ou as sugestões dos partidos, mas é que nem isso faz. Ou seja, a forma de fazer oposição, hoje em dia, para quem a faz tal e qual o CDS em Odivelas, mudou, no sentido em que fazemos uma oposição mais serena, igualmente audível e mais propositiva, no sentido em que apresentamos uma oposição agora de maior número de propostas e no sentido de construir o superior interesse dos odivelenses e efetivamente é o que temos feito através destas 25 propostas. Mas o que de facto acontece é isto, que é a Câmara Municipal de Odivelas não só não responde às propostas, como aplica as propostas, e muito bem, e toma-as como suas, e não tem problema nenhum com isso. Aliás, o que interessa aqui é o superior interesse dos municípios, mas não esclarece quanto às propostas que não implementa, porque é que não faz.
limita-se a não fazer, não sabemos se vai aplicá-las ou não, e, portanto, aquilo que me parece é que a Câmara Municipal de Odivelas padece de uma certa surdez democrática e que não responde sequer àquilo que são os requerimentos. Eu devo felicitar o Nelson Silva, porque de facto é um privilegiado, por ter resposta da parte da Câmara Municipal de Odivelas aos requerimentos. Eu tenho requerimentos desde 23 de março, apresentados ao Presidente de Câmara, à qual não obtive sequer nenhuma resposta. E vou dar um pequenino exemplo para terminar. No dia de ontem, enviei ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, na qualidade de Presidente do Chimar, uma petição pública, da qual sou o primeiro peticionário, conta já com mais de 650 assinaturas, no sentido de pedir a redução de 25% do valor mensal do consumo da fatura do Chimar e da eliminação de 50% das taxas de remoção de resíduos sólidos. E devo dizer que nem sequer um e-mail a dizer que efetivamente recebeu e que confirma a recepção, recebi nem da parte do Gabinete da Presidência da Câmara de Odivelas, nem tampouco do apoio, ou do Gabinete de Apoio do Chimar, ao Conselho de Administração de Chimar. E, portanto, esta é a democracia que temos em Odivelas. Se isto é democrático, formalmente é. Materialmente não pode ser e está-se bem a ver que não é. Ok. Obrigado, João Pedro. Passamos agora à Lúcia Lemos, por favor. Muito bem. Depois de ouvir as diferentes intervenções, de facto há aqui duas outras coisas que eu acho que têm que ser buriladas, diríamos assim. Primeiro, o Pedro Martins disse que estavam 5 partidos presentes e eu não quero ofender ninguém, sobretudo os partidos que possam achar que eu não estou a representar nenhum partido. E, portanto, é só um preciosismo, porque eu gosto das coisas claras. Depois, o segundo membro da Assembleia, Nelson Silva, representante do PAN, disse que achava que a Comissão Permanente deveria acompanhar, ainda que de forma indireta, seria um acompanhamento da situação do Covid em Odivelas se reunisse. E eu tenho que acrescentar, indireta e incompleta, porque a Comissão Permanente não esgota toda a Assembleia Municipal. E enquanto eu não tiver assento na Comissão Permanente, a Assembleia Municipal não está toda representada. E quando se liga isto, que parece uma questão de pormenor, e eu não quero obviamente centrar a discussão da democracia em Odivelas apenas no regimento da Assembleia Municipal, mas esta ligação é a ligação à discussão da democracia. Porque eu estou neste momento a exercer um mandato como independente em nome daquilo que me parece ser a defesa da democracia. E a maior parte dos munícipes de Odivelas provavelmente nem saberá o que se passa na Assembleia Municipal, mas a 25 de outubro de 2018, o PS, com maioria absoluta em Odivelas, aprovou, e com o voto do Sr. Deputado Nelson Silva, aprovou um regimento que é um verdadeiro regimento da lei da rolha, por isso é que eu fiz a minha primeira intervenção, dizendo que o coronavírus que impõe a mordaça e a lei da rolha certamente fez o estágio em Odivelas. E, portanto, impondo, e eu não sei se o efeito rebanho já lá estava, se não, a verdade é que impôs a lei da rolha aos deputados municipais, o que me fez passar a independente para exercer o mandato, podendo ter a possibilidade de ter tempos próprios e não prejudicar os tempos da bancada da CDU, onde eu estava e pronto, fui eleita, e não me esqueci disso, e não me esqueci desse pormenor. E não saí da bancada em conflito com a bancada, bem pelo contrário. Foi por mim surgir contra um regimento antidemocrático e, na minha modestíssima opinião, ilegal e anticonstitucional. Pronto, mas esta discussão é da Assembleia. Agora, a democracia está comprometida em Portugal? Eu acho que não. Espero que não. Desejo que não. Nós não vamos dizer que agora vamos deixar de ser um Estado de direito democrático. O Sr. Primeiro-Ministro disse que a democracia não está suspensa no país e nós aplaudimos, achamos muito bem que não esteja. Agora, entre palavras e atos é que vai uma grande distância. Por isso é que eu fiz a primeira ligação. O regimento que está ou não está em vigor na Assembleia Municipal de Odivelas, mas que foi votado, toda a gente diz que é democrático, que foi com a maioria de um partido que tem maioria absoluta em Odivelas, que é democrático. E eu digo, não é. Nos princípios. E aqui é que nós temos que ver, daí a discussão que pode parecer irrealista entre a materialidade e a formalidade. Nós dizemos, houve uma votação, há um partido que tem a maioria, ganhou, impõe. E eu digo, isso é antidemocrático. É exatamente quando se tem maioria absoluta que se deve ter maior responsabilidade no exercício do poder político. E não é silenciando as oposições, que foi o que se fez. Para quem não sabe, cada deputado tinha 8 minutos de intervenção individual e uma bancada, por exemplo, como a da CDU, com 6 deputados, passou a ter 5 minutos para todos.
Isto não se faz, isto não é democrático. Então nós temos aqui a diferença entre a teoria e a prática, a formalidade e a materialidade. E por via disso, eu não tenho assento na Comissão Permanente. Para mim, o que vai acontecer, por exemplo, acabei de receber agora e posso já falar publicamente sobre o que é que vai acontecer em relação, porque o documento que o Sr. Deputado Nelson Silva estava a dizer já caiu nos e-mails, embora eu tenha estado ontem, e devo dizer que fiz um requerimento com conhecimento de todos os membros da Assembleia no início de abril, quando foi renovado o estado de emergência, e nunca recebi resposta, nunca. Reiterei esse requerimento e nunca recebi a resposta, exatamente a perguntar como é que vamos trabalhar em situação de exceção. Agora, os senhores dizem, a Assembleia devia reunir e não reúne, é o órgão fiscalizador e não fiscaliza. Eu, lamentavelmente, tenho uma resposta para isto. É que mesmo as pessoas que estão na Assembleia e os partidos lá representados consideram-na um órgão menor. Só podem considerar um órgão menor, um órgão de fiscalização, mas sempre subalterno de algum modo à Câmara Municipal. Ou seja, no subconsciente, no consciente, na ação ou até na omissão dos partidos políticos, muitas vezes, está a ideia de que a Câmara é o órgão mais importante. E, portanto, a Câmara é mais importante, governa, e depois a Assembleia há de saber quando souber. Estou mesmo a terminar e, de facto, o debate da democracia é muito interessante e podemos ir ao cerne da questão. Queria terminar com isto. Estou eleita na Assembleia Municipal desde 2005 e considero os órgãos colegiais e de fiscalização órgãos fundamentais para que a democracia não seja apenas uma palavra vã. Mas enquanto nós não dermos mecanismos, nomeadamente a pessoas como eu, que tomam a decisão de exercer o mandato em nome da democracia para terem tempos e não estarem espartilhados no institucionalismo, na formalidade, que é o que está a acontecer. Isto é apenas uma questão de preciosismo. A democracia, muitas vezes, é uma palavra vã e nós não temos de verdadeiros democratas. Às vezes temos pseudo-democratas. E, portanto, se tiver a oportunidade, gostaria de voltar à questão da democracia e como é que ela se materializa. E aqui podemos fazer a ponte em termos gerais, da teoria da democracia, em Portugal e em Odivelas. Porque Odivelas pode muito bem ser um estudo de caso relativamente a como é que se faz, a como é que se diz e depois como é que se faz. E como é que a democracia pode ou não ser implementada através das medidas que se tomam em nome da democracia, que é o mais caricato. O que vai acontecer em Odivelas sobre o 25 de Abril, este ano, por isso é que eu falava da polémica do ano passado, o que vai acontecer, eu acho, no mínimo, uma ofensa ao 25 de Abril. Uma ofensa ao 25 de Abril, o que a Assembleia Municipal de Odivelas vai fazer. E, portanto, mas eu não estive lá, embora sobre mim tenham dito muito à moda da velha ditadura, que é não há a possibilidade do contraditório. As pessoas decidem a vida das outras pessoas nas costas delas e não permitem o contraditório. Isto é democrático? Então falemos de factos. Mas ainda assim... Lúcia Lemos, mas podíamos guardar isso para uma terceira intervenção? Pronto, peço desculpa. Continuando. Mas acho que o 25 de Abril merecia um debate. O 25 de Abril, no país, no mundo como exemplo, e em Odivelas em concreto, sobre o que se faz para o comemorar, eu acho que então este ano a Assembleia Municipal de Odivelas merecia um bom debate sobre o 25 de Abril. Peço desculpa. Vamos agora voltar para o Fernando Pedroso. Fernando Pedroso. Bem, nós não temos representação parlamentar, mas sob esta querela que eu tenho visto aqui, eu lamento que a Assembleia Municipal seja utilizada como o notário da Câmara Municipal de Odivelas, isso de acordo com aquilo que ouvi a Lúcia Lemos. Mas é matéria que só no próximo mandato é que aprofundaremos, com certeza. Voltando à estratégia de gestão da pandemia do Covid-19 da Câmara Municipal de Odivelas, a estratégia da Câmara parece ser de esperar pelas respostas do Governo. Contrariamente ao que outras câmaras da área metropolitana de Lisboa fizeram, que tomaram ações por iniciativa própria e, aliás, até ajudaram outras câmaras. Penso que Odivelas poderá ter beneficiado de algumas ações promovidas por outras câmaras. Não é necessariamente mau que Odivelas espere pela ajuda ou pelas ações do Governo. É evidente que a Câmara de Odivelas, como muitas outras,
vai, nesta fase difícil da vida portuguesa, vai ter que pressionar o governo. Pressionar o governo, quer isso incomode ou não os destacados militantes do Partido Socialista que fazem parte desse mesmo governo. Quer dizer, não há como não os incomodar. Mas dizia eu, pressionar o governo para encontrar a forma jurídica de apoiar financeiramente as câmaras, que conhecem no concreto o problema das pessoas que aqui vivem, que têm mais dificuldades e que estão em dificuldade económica neste momento, e também as dificuldades das micro e pequenas empresas que estão a fazer um esforço enorme para manterem as suas operações em funcionamento, para manterem o emprego, para que possam salvar o que for possível salvar da economia aqui do Conselho de Odivelas. Espero que a Câmara de Odivelas esteja a fazer o seu trabalho de casa, que conheça detalhadamente estes problemas e que não esteja a perder tempo na forma de poder começar o apoio às pessoas e às empresas que é devido e necessário. Isso é fundamental. Não deverão subsistir muitas dúvidas sobre o apoio às autarquias por parte do nosso governo. Isto também é democracia, principalmente quando o Primeiro-Ministro, e bem, fala, como falou, da falta de solidariedade da Holanda, agora Países Baixos, acerca da falta de solidariedade, dizia eu, aos países do sul da Europa. Espera-se agora que, em coerência, que internamente o nosso Primeiro-Ministro não se esqueça dessa mesma solidariedade às câmaras, nomeadamente à Câmara de Odivelas. Haverá muitas áreas e formas do Governo ajudar o Conselho de Odivelas. Desde logo, isso não posso deixar de o dizer, suspendendo a linha circular entre o Caixo de Seré e o Campo Grande, dando prioridade à extensão da rede metropolitana até Loures. As verbas envolvidas, e são muitas, na linha circular, que são da responsabilidade do governo português, não estou a falar dos apoios comunitários, com certeza que dariam para ajudar muitas pessoas e micro e pequenas empresas que estão em dificuldade. Quando eu estou a falar de micro e pequenas empresas, estou a falar principalmente daquelas empresas que estão fora do radar da banca, porque elas têm mais dificuldade, mas que também geram emprego, também geram riqueza para o país e também pagam impostos, é evidente. Vamos ter que terminar, está bem? A outra questão que é muito rápido que eu gostaria de dizer, que a ajuda do governo também passa pelo convento, porque eu acho que se deveria arranjar um período de tempo durante o qual a Câmara Municipal, não é uma moratória, é mesmo um perdão do pagamento da renda que a Câmara Municipal de Odivelas paga ao Ministério da Defesa, que é um valor considerável, são 23.400 euros por mês, verba essa que serviria para ajudar muitas pessoas ao nível de Odivelas, pessoas em dificuldades e pequenas e microempresas, obviamente. Ok. Passemos agora ao João Pedro Galhovo. Ora bom, eu queria relançar aqui o nosso debate na era da democracia, na era pós-Covid, ou aliás, na era durante Covid, que ainda é, infelizmente, para lançar também algumas pequenas provocações. Para quem diz que vivemos em democracia, em Odivelas, do ponto de vista material, eu acho que é só do ponto de vista formal, queria lançar umas pequenas provocações. E são as seguintes, 3 provocações, que é, para quem acha que há democracia material em Odivelas, é democrático que a Câmara Municipal de Odivelas, até ao dia de hoje, nunca tenha disponibilizado o boletim diário da informação da situação epidemiológica no Conselho de Odivelas, como aliás o CDS pediu prontamente, disponibilizando o número de infectados por freguesia, por faixa etária, por número de casos suspeitos, por contactos de vigilância e até por número de mortes, que ao contrário do que ouvi aqui dizer hoje, que não existem nos dados da DGS, e portanto esses são os dados oficiais, mas os dados da DGS são altamente falíveis e muito pouco realistas, como sabemos. E apesar disso, teve que ser o CDS Odivelas a lançar um relatório da situação epidemiológica em todo o distrito de Lisboa, trabalhando os dados
da DGS, ainda que os dados, acreditamos nós, não sejam reais, são os únicos disponíveis. É que, por exemplo, à data de hoje existem 174 casos confirmados, mais 11 casos que ontem, e foi o maior crescimento diário do mês de abril em Odivelas, 6,7%. Isto para dizer, neste momento, em número de casos por 1000 habitantes, existe um caso por 1,09 casos por cada 1000 habitantes. Ou seja, é democrático não prestar esta informação. Bem sabemos que a DGS sonegou os delegados de saúde, nomeadamente o delegado de saúde de Odivelas e Loures, que é o que nos interessa para o caso, de prestar estas informações. Mas a Câmara Municipal de Odivelas detém esta informação e não a disponibiliza, ao contrário do que fez o Presidente da Câmara de Cascais, de Mafra, de Vila Franca de Xira, de Torres Vedras. Posso enumerar dos 16 concelhos, inúmeros concelhos onde isso aconteceu, em que a democracia, apesar de tudo, funcionou, porque a democracia também é informação. Informação, como disse aqui o Fernando Pedroso e bem, é o quarto poder constitucional que alguns professores de direito constitucional, aliás, consagram, e, portanto, essa informação que também é poder, não sei se a Câmara de Odivelas tem algum receio de prestar essa informação, porque os municípios ficam com mais poder do lado deles e, portanto, têm outro tipo de comportamentos, tornam-se até mais exigentes, mas, de facto, é estranho que esta informação não seja prestada à data de hoje. E, portanto, já vamos no terceiro estado de emergência e esta informação nunca foi prestada por a Câmara Municipal de Odivelas. Eu contacto com os Presidentes de Junta e os Presidentes de Junta muitas vezes eles têm informação, mas também não a podem prestar, e, portanto, porque a Câmara não presta e eles prestam à Câmara, mas a Câmara não presta essa informação publicamente. É democrático, falámos aqui da linha circular, é democrático um governo que começa a construção da primeira fase da linha circular e que, portanto, está, digamos que, preocupado, aliás, com um desvio orçamental, porque a obra que estava prevista em 210 milhões já vai custar cerca de 300 milhões de euros. E, portanto, ao mesmo tempo que andamos a discutir em Odivelas que é necessário fazer a expansão do metro até Loures e, portanto, nunca, terminar a linha amarela em Telheiras com transbordo obrigatório cerca de 200 mil pessoas diariamente na estação do Campo Grande, é democrático um governo que, não estou aqui a colocar questões de legitimidade, estou a colocar, portanto não é formal, estou a colocar questões aqui de operacionalidade da democracia ou da materialização da democracia. Vamos ter que terminar, João. Vamos já terminar. Que faça a construção da primeira fase de uma obra desta envergadura, 300 milhões de euros, sem prestar informações. E qual é que foi a pressão que a Câmara Municipal de Odivelas fez face a esta notícia? Foi zero, nenhuma. Conformou-se com esta notícia. Isto é absolutamente inacreditável, devo dizer. E por último, relativamente ao mosteiro, só para terminar, que é democrático que o CDS, e isso é do conhecimento público, apresentou 5 propostas para o mosteiro. Aliás, foi o primeiro partido em Odivelas a apresentar propostas para o mosteiro. Eu tenho a seguinte questão, que é democrático que, às costas, à revelia dos municípios de Odivelas, a Câmara Municipal de Odivelas tenha decidido, porque, meus caros, está decidido. Basta ver as respostas aos diversos grupos parlamentares sobre o futuro do mosteiro. É democrático que o Executivo Municipal tenha decidido o futuro do mosteiro de Odivelas sem consultar os municípios, quando faz uma consulta pública a 9 de março com diversos, milhares, aliás, de municípios em Odivelas e depois toma as suas próprias decisões, nunca evidenciando qual é que é o requisito ou o critério de decisão material. Para quem diz que há democracia material em Vamos Odivelas, ter que terminar. Bons exemplos que, para mim, continua sem existir, materialmente falando, claro. Ok, passava agora a palavra ao Nelson Silva. Há aqui umas questões que o João levantou que são interessantes de facto e que não têm tanto envolvimento com o período que atravessamos neste momento, mas com... Mas o período agora acaba por justificar. Elenca muito aquilo que a Lúcia estava a falar relativamente às maiorias absolutas. Claro que quando nós temos uma maioria absoluta, seja de que partido for, não vai haver uma democracia plena. Obviamente que não. Eu, pelo menos, nunca conheci nenhum caso de maioria absoluta onde tenha existido democracia plena. E não seria o PS em Odivelas a fazer isso, de certeza absoluta. Agora, há aqui umas afirmações que, obviamente, eu, como gosto de transparência e gosto de que os debates sejam feitos de uma forma correta e verdadeira, também não posso deixar em branco.
obviamente não concordo com as afirmações da deputada Lúcia Lemos, quando diz que os partidos políticos ou os partidos representados na Assembleia Municipal não consideram aquele órgão importante. Isso não é verdade. Quanto aos outros não posso falar. Quanto ao PAN, a Assembleia Municipal, a nosso ver, é o órgão nobre de um executivo, é o órgão fiscalizador, é um órgão que não deveria ser ignorado e por isso, tal como a deputada Lúcia Lemos também tem conhecimento, o PAN, juntamente com outras forças políticas, e aqui são todas as forças políticas, e às vezes até mesmo o Partido Socialista, existem vários documentos que nós continuamos a lutar que, antes de serem discutidos em Câmara, devem descer às comissões especializadas da Assembleia Municipal, de forma a que levem um parecer. E se já não é à Câmara, pelo menos, antes de serem votados em Assembleia Municipal, deveriam descer às comissões, porque é para isso, é uma das razões pela qual elas existem. Depois, também devo dizer que, obviamente, aqui a história do regimento já é, acho que é o segundo ou terceiro debate, se não estou em erro, mas pelo menos o segundo é que eu volto a dizer à deputada Lúcia Lemos, como já disse noutras ocasiões, que o regimento aprovado foi sim senhor aprovado com a maioria absoluta do PS e com votos, alguns votos a favor do PAN, outros votos contra, porque o regimento foi de facto aprovado artigo a artigo. Falando diretamente de passar o tempo de deputado municipal para tempo de bancada, isso foi uma das propostas que nós concordámos, porque estar a dizer que o regimento da Assembleia Municipal é antidemocrático e ilegal, também temos que dizer então que a forma como a Assembleia da República tem estado a trabalhar desde a sua criação praticamente é ilegal. Porquê? E é inconstitucional. Porquê? Porque na Assembleia da República temos então os tempos por bancada, tal como a grande maioria das Assembleias Municipais. Mas, de resto, há muitas coisas que eu concordo com a deputada Lúcia Lemos relativamente à falta de democracia na Assembleia Municipal. E depois, eu não quero, obviamente, acho que devemos todos ser sérios naquilo que dizemos e estar a elencar um conjunto de propostas, como sendo propostas do CDS, que já estão implementadas há anos pela Câmara Municipal. Não acho sério trazer esse tipo de coisas para o debate. O Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de Odivelas já existe há anos. Há anos. Não foi o CDS que propôs como medida de prevenção ao combate ao Covid-19. Por isso, não faz parte dessa estratégia e acho que devemos todos encarar este tipo de debates como algo sério para não transmitir informações erradas e isso, sim, essa transparência, esse nível de transparência que todos nós temos a responsabilidade de ter, é sim democracia material que o João estava a falar. Aqui em Odivelas, saindo da história do Covid-19 e durante este tempo, durante este período, de facto a democracia em Odivelas é curta devido à maioria absoluta do Partido Socialista. É algo com que a oposição, e vou falar mesmo a nível geral, se tem batido, porque sejamos honestos, já houve ocasiões em que todos os partidos votaram contra uma proposta apresentada pela Câmara, em que o Partido Socialista votou a favor e aquilo passou. Ou seja, nós podemos fiscalizar numa ótica de fazer perguntas, mas não conseguimos fazer chumbar um documento ou uma intenção da Câmara, porque, pura e simplesmente, na Assembleia Municipal também tem a maioria. E torna-se complicado, torna-se muito complicado. Aquilo que é que os partidos podem fazer? Os partidos questionam, denunciam e pedem satisfações à Câmara, e é a Câmara que tem que ter a responsabilidade também de fornecer com todo o grau de transparência. Ok, Nelson. Passava agora. Deixava-me só responder muito rápido. Não, no fim, está bem? No fim. Fernando Pedroso. Ora, sobre este debate, se as maiorias absolutas
são ou não contrárias à democracia, eu penso que não são contrárias à democracia. Eu acho que as maiorias absolutas podem favorecer sistemas de governabilidade, é o que eu penso. Mas temos que ter atenção, eu não estou a falar em Odivelas, estou a falar em tese, mas penso que essas maiorias absolutas devem ser temperadas com o primado da lei. Não nos devemos esquecer que existe um outro poder, que é o poder judicial, que pode perfeitamente intervir sempre que for ultrapassado o primado da lei. E depois há ainda um outro fator, que é um fator muito importante, que é a ditadura do eleitorado. Ora, se houver, durante um pequeno período de tempo, uma ditadura de uma maioria, que seja de facto uma ditadura da maioria, que não respeita a lei e que imponha arbitrariamente as suas opiniões, o eleitorado, com certeza, que na eleição se castiga. Quer dizer, agora, em Odivelas, as pessoas estão aqui com muito mais experiência da questão política aqui em Odivelas que eu, que só passei a acompanhar há muito pouco tempo, estarão com certeza a sofrer na pele algo que parece evidente de haver uma certa prepotência do poder instalado relativamente aos partidos que não têm uma maioria. Prepotência não é falta de democracia. Prepotência é falta de pluralismo democrático e, como eu dizia há pouco, esse pluralismo democrático tem que ser aprofundado aqui em Odivelas, com toda a certeza. Mas, voltando aqui aos problemas mais operacionais do Conselho, saúde a decisão, eu gostava de dizer isso, a decisão da Câmara Municipal de Odivelas relativamente à disponibilização de computadores e de equipamentos móveis ou de equipamentos para as escolas públicas e dos equipamentos da internet. É uma boa decisão, embora o número de equipamentos de computadores seja claramente insuficiente para as necessidades que existem, com certeza, aqui em Odivelas. Este é um bom exemplo de uma boa decisão que já foi tomada por outras câmaras, mas que em Odivelas foi tomada tardiamente e só após um grande alarme nas redes sociais e de pressão de outros partidos políticos. Quer dizer, não se percebe como é que a Câmara não tomou esta iniciativa mais cedo e não informou se porventura estava a fazer alguma coisa nesse sentido, deveria ter informado os municípios dessa situação. E esta é evidente. Já agora que estamos no domínio do ensino, seria bom que a Câmara de Odivelas, para a reabertura de escolas, foi tão célere nesta questão, enfim, não foi tão célere, mas célere na informação, depois de ter tomado a decisão, a reboque de outras situações, seria importante que esta reabertura de escolas, a Câmara tivesse um aprovisionamento adequado do gel desinfetante, das luvas, de máscaras sociais, de viseiras e de vitrines de proteção dos funcionários das escolas. Porque sem as pessoas se sentirem seguras, não haverá, com certeza, a reabertura das escolas. Porque as pessoas vão boicotar essa situação se a Câmara não tiver uma retaguarda de aprovisionamento bem adequada. Vamos ter que terminar também, Fernando Pedroso. Para terminar, eu gostava só de falar de uma questão muito simples, mas muito importante para mim, que são as comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio. Seria muito importante que qualquer decisão da Câmara Municipal tenha em conta o necessário equilíbrio entre saúde pública e os festejos de datas tão importantes para a sociedade portuguesa. Eu penso que se podem compatibilizar as visões de saúde pública e a necessidade de assinalar datas importantes para a sociedade portuguesa, se soubermos evitar ou se ultrapassarmos preconceitos ideológicos, quer à direita, quer à esquerda. As datas são muito importantes para andarmos metidos em querelas políticas, porque é possível compatibilizar as duas visões. Ok. Pedro Martins.
É a minha última intervenção, não é? Esta é a última de todos. Pronto, então eu queria começar por dizer, depois do que ouvi, que costuma-se dizer, e como diz o povo, que presunção e água benta, cada um toma o que quer. Eu sinceramente não acredito que as medidas que a Câmara Municipal tenha ou venha eventualmente a tomar sejam movidas pelas propostas públicas deste ou daquele partido. Se assim foi, ainda bem, porque a mim como cidadão e como autarca o que me importa é que elas de facto sejam tomadas e que sejam tomadas com mérito e que tal como eventualmente tenham sido tidas em conta as propostas do CDS, também as 12 medidas que propusemos, ou que o PSD propôs em reunião de Câmara, também elas venham a ser aceitas na sua totalidade ou em parte, porque lhes revejo de facto bastante mérito, não só nesta fase de necessário apoio, não só às empresas como aos particulares, como ao nosso tecido associativo, etc., como também depois numa época de retorno e onde todos nós exigimos e queremos de facto, para que esse retorno seja efetivo, que o Conselho seja um Conselho seguro e que as pessoas sintam essa segurança. De qualquer forma, e voltando um bocadinho àquilo que nos trouxe a este debate, eu continuo a achar que a democracia não está em causa e que esta conversa que aqui tivemos e sobre os assuntos que tivemos, certamente a poderemos ter depois do Covid, como também a poderíamos ter tido antes do Covid, porque nada disto teve a ver com o vírus. Nada do que ouvi, principalmente dos deputados municipais, tem a ver diretamente com esta circunstância, nem com os constrangimentos que vivemos. Tem a ver, sim, se calhar, com discussões e com análises e alterações analisadas já há muito tempo e que eu lhe chamaria ou que tem a ver com a ditadura da maioria. Mas quer se goste ou não goste, e repare, eu não sou do partido que gera o município nem a Junta de Freguesia de Odivelas com maioria absoluta, antes pelo contrário, mas a democracia também prevê que depois de umas eleições um determinado executivo pode gerir um determinado território em maioria absoluta. Portanto, o que nós estamos aqui, ou que estivemos aqui a avaliar, é o mérito ou não da postura que um determinado executivo ou um determinado presidente, depois de eleito, em maioria absoluta, está a ter na execução do seu cargo. E isso, de facto, leva-nos a uma discussão muito mais ampla do que tivemos aqui, e que eu acho que não se cinge a Odivelas, isto não é exclusivo de Odivelas, e tem a ver com o sistema que nós vivemos e com o sistema que temos hoje, até o sistema eleitoral e daquilo que sai das eleições, e daquilo que é previsto numa relação entre uma Assembleia Municipal e um Executivo Camarário, e na sua relação também com as juntas de freguesia e com os diferentes órgãos de poder que estão instituídos no nosso próprio sistema. Eu sempre ouvi dizer, e ainda não ouvi grandes mudanças, que uma Assembleia Municipal não tem meios para funcionar nem para cumprir cabalmente a sua missão de fiscalização, que as comissões permanentes são o que são. Repare, eu lembro-me de, em mandatos consecutivos, ter visitado a mesma escola várias vezes. De facto, há muita coisa no nosso sistema que não está a funcionar. E não está a funcionar pelo próprio sistema, como também não está a funcionar bem pela própria, se calhar, atitude, postura e comportamento também de muitos executores políticos, seja de executivo, seja da Assembleia Municipal. Agora, isto nada tem a ver com o Covid. Mas quero trazer o Covid para terminar esta minha última intervenção, porque é o Covid que nos pode ajudar a modificar tudo isto. Não só do ponto de vista político, como o nosso paradigma económico, como o nosso relacionamento social, como a própria humanidade. E isso é que me parece que é importante. Mais do que continuarmos a carpir problemas antigos e aproveitar o Covid para os trazer à tona da água, isso não me parece correto. Parece-me correto, sim, entendermos que o futuro pode ser literalmente diferente do que foi o nosso passado e do que está a ser o nosso presente. E que se estamos a identificar estas faltas de informação, estas más relações ou relações pouco eficazes entre as assembleias municipais ou os órgãos de fiscalização, os órgãos deliberativos e os executivos, se calhar então agora, se calhar é este o momento, é no momento das crises que nos reinventamos. Se calhar falamos tanto em reinventarmos a forma como vamos viver daqui para a frente, a forma como viemos reinventar novas soluções para a crise que aí se assemelha, ou que aí se avizinha, porque não também reinventarmos o nosso próprio sistema e de uma forma e com outro tipo de propriedade e equacionarmos também, porque não alterarmos o nosso sistema com os problemas que estamos a identificar agora, que foram identificados no passado e que porventura agora, numa
numa altura em que estamos mais confinados, onde os constrangimentos obrigaram com o funcionamento dos órgãos, porque no fundo é disto que estamos a falar, é a forma como os órgãos autárquicos funcionam, quer em Odivelas, quer em Loures, em Cabeceiras de Baixo ou em Faro, é exatamente a mesma coisa, as regras são iguais para todos. Fora das regras tem a ver com o mérito como cada executor atua. Mas para terminar, penso que o Covid serve exatamente para isso, ou pode nos ajudar a servir para isso, e isso também não deve ser feito de uma forma descomprometida e com um objetivo nobre, que é de facto modificarmos o modelo de maneira a que no futuro todos os constrangimentos e todas as dificuldades que sentimos no relacionamento inter-órgãos no passado não venham a ocorrer no futuro. Agora, como disse, isto não é uma discussão nova, é uma discussão que ao longo dos anos sempre foi... Eu fiz a minha tese de mestrado já há mais de cerca de 10, 15 anos, e versou exatamente sobre isto. E, portanto, já era um problema naquela altura. E, portanto, há soluções. Agora, eu também não sei se no âmbito da Assembleia da República os partidos ou os principais partidos ou os que têm essa capacidade também querem entrar nesta discussão e querem de facto fazer isto. Há lives que sim, volta e meia alguém aparece a dizer isto, mas com propriedade e de forma genuína também não me parece ou nunca senti verdadeiramente essa vontade, porque é ali na Casa da Democracia, que continua a funcionar e continuará, que esta discussão deve de ser feita com os contributos dos especialistas e dos contributos de quem verdadeiramente, que não eu, percebe desta matéria. Eu sou só um mero autarca que padeço, como padeci na Assembleia de Freguesia, Lúcia. Lúcia Lemos, percebo perfeitamente o que falou em relação ao regimento. Posso lhe dizer que na Assembleia de Freguesia de Odivelas o caso ainda foi pior. Nós criámos um grupo de trabalho com todos os partidos onde chegámos a um regimento. A ditadura da maioria, na sessão da Assembleia, desvirtuou todo o trabalho que estava a ser feito. Desvirtuando até, ou seja, tirando, permitam uma expressão, o tapete até, do representante do partido, em maioria absoluta, que esteve nesse grupo de trabalho, que saiu dos trabalhos do grupo de trabalho a concordar com aquela versão do regimento. E depois chegámos à Assembleia, eu não sei se a bancada estava descoordenada, se não estava, mas chegámos à Assembleia e aquela bancada, cujo representante tinha aprovado a versão final no grupo de trabalho, disse que não concordava e, portanto, a bancada, utilizando a ditadura da maioria, como eu lhe costumo dizer, nem sequer vindo a debate, que é uma coisa que na Assembleia de Freguesia, em Odivelas, acontece muitas vezes, é votar-se contra as propostas dos outros, sem se dizer porquê. Vota-se porque sabemos que temos capacidade de votação para anular uma determinada proposta e tem sido recorrentemente assim. Portanto, o que eu acho, para deixar aqui uma mensagem positiva, porque eu acho que também estamos todos um bocadinho imbuídos deste espírito, é que no futuro está aberta uma janela de oportunidade, porque este Covid não nos traz só coisas más, pode-nos trazer esta coisa boa, que é uma janela de oportunidade de olharmos para um conjunto de coisas de forma diferente e sermos nós também um contributo para sermos agentes de mudança num futuro melhor, que eu espero que venha a ser, também, e obviamente do ponto de vista político e partidário. Lúcia Lemos, para terminarmos. Muito bem, é claro que nós não estamos a discutir o regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, mas poderíamos fazê-lo. Eu acho que era muito interessante. Fica aqui o repto. E de facto, eu mais diretamente e o Sr. Deputado Nelson Silva conhecemos bem a história do que aqui falamos e apenas eu chamei à colação para fazer a diferença entre o que se diz e o que se faz. E só vou responder a isto e depois podemos discutir o regimento mais à frente. Então temos de fazer a pergunta ao contrário, não é se a Assembleia da República esteve ilegal este tempo todo, desde que foi criada. Eu pergunto então é se a Assembleia Municipal de Odivelas esteve ilegal desde que existiu o município. Porque nós não estamos a falar da mesma coisa, nem dos mesmos órgãos. E o principal erro foi querer fazer o decalque da Assembleia da República para a Assembleia Municipal de Odivelas. Mas isto vai entroncar com a questão da democracia, que é o que aqui estamos a falar. É verdade que o regime que nós temos permite que as maiorias absolutas se formem. É óbvio. E, portanto, estamos a falar da soberania popular, estamos a falar do voto e quanto menos pessoas votarem e forem só os inscritos em determinado partido votar ou até levados a votar, mais depressa se formam determinadas maiorias. Eu sei disso, todos sabemos disso. Então a democracia pode ficar cativa disto? Não pode. E vamos falar em tese da democracia, não pode.
A democracia tem que gerar mecanismos de defesa dos problemas que ela própria cria. Por isso é que é o pior dos sistemas, retirando todos os outros, conhecemos, não é? O seu autor e a frase, e tem toda a propriedade. A democracia, para ser concretizável, tem então que ter mecanismos de defesa da própria democracia. E uma delas, eu vou aventar algumas daquelas que penso sobre isto há muito tempo, é, por exemplo, a limitação de mandatos. As pessoas não podem eternizar-se e diz-se, bem, mas os deputados, seja de um lado, seja do outro, é o voto que escolhe. Não pode, não pode. As pessoas têm que ter limitação de mandatos. Por exemplo, é um dos mecanismos, é a limitação de mandatos, porque nós sabemos o quanto o poder pode ser atrativo e levar muitas vezes àquele efeito de rebanho de que eu falava no início desta conversa que tivemos aqui. O efeito de rebanho pode ser feito por várias razões. Uma delas, e isto a lei também tem que prever, é de facto os deputados municipais, por exemplo, estarem a fiscalizar o seu patrão. Mas é admissível que um deputado municipal seja funcionário camarário e tenha que votar ou questionar as decisões tomadas por quem lhe paga o ordenado? Isto é uma questão básica de independência. Porque é que eu tomo, se calhar, as posições que tomo, para ser independente, toda a gente anda muito arreliada, uns desagradados, na minha ausência põem, dispõem se eu falo, se não falo, e a polémica de que eu falei sobre o 25 de Abril do ano passado, é porque decidiram em várias reuniões, andaram a pagar senhas à Comissão Permanente, umas atrás das outras, decidiram em várias reuniões se eu devia falar ou não. Pronto, e a grande questão é esta. Eu era convidada para estar presente, podia assistir, mas não tinha direito à palavra, porque de forma institucional só as bancadas partidárias e os respectivos líderes. E estamos no mesmo este ano. Nós não falámos aqui do 25 de Abril em Odivelas, mas estamos a falar de democracia. Estamos hoje aqui a falar, e se podemos hoje, e posso eu dizer aquilo que penso, sem receio, é porque houve o 25 de Abril. E o 25 de Abril em Odivelas este ano, e pelos eleitos na Assembleia Municipal de Odivelas, não por mim, que não fui ouvida, vai ser altamente ofendido. Então aceitam fazer uma evocação do 25 de Abril em 30 segundos? Vale muito mais do que isso. O 25 de Abril vale mais do que 30 segundos de um eleito municipal. Eu não quero tomar muito tempo, mas queria deixar para reflexão, e deixo o repto quando quiserem, quem quiser, estou disponível para abordar a democracia, os princípios, sem acrimónia, sem zangas pessoais. Eu distingo muito bem as pessoas das ideias. Eu faço isso, não tenho esse retorno do outro lado de muitas das pessoas, que é, misturam a pessoa com as ideias. Mas quando quiserem, em qualquer lugar, estou disponível para discutir a democracia, Odivelas, o regimento municipal e para errar também, com certeza. Mas têm que me demonstrar que é correto retirar uma eleita municipal de um simples vídeo que vai estar, parece, disponível, com 30 segundos de cada, institucionalmente falando, porque eu gosto desta institucionalidade e gostaria de voltar à discussão com o Pedro Martins em relação ao PSD. É porque é assim, tão institucionalistas que somos, e a Assembleia Municipal que aprovou o malfadado regimento foi irregularmente convocada. E sobre isto os institucionalistas até hoje nada disseram. E, portanto, estamos a viver e a conviver com um regimento que eu considero ilegal até ao último dia do mandato em que eu exercer. Portanto, acho que na véspera do 25 de Abril, os líderes de bancada, a Comissão Permanente e o Sr. Presidente da Assembleia, eu já lhe disse pessoalmente por telefone, porque ele ligou-me a comunicar os resumos das comissões, acho uma ofensa ao 25 de Abril. Não é para eu não lá estar no vídeo, porque felizmente as redes sociais e a tecnologia é uma das vantagens de tudo isto. Quem quiser fala sobre o 25 de Abril, mas acho uma ofensa que se evoca o 25 de Abril em 30 segundos. E, portanto, 25 de Abril sempre é o que eu posso dizer. E vou terminar com uma frase que eu acho que nos devia fazer pensar. Em tempos de democracia e quando um simples código genético põe à discussão o planeta. É que não me preocupa o grito dos maus, que é como quem diz as decisões da maioria absoluta. A mim o que me preocupa mesmo é o silêncio dos bons. E, portanto, esta frase que se atribui a Martin Luther King é uma frase que diz muito. E eu agora faço o meu sublinhado. É que quando há silêncio, temos que ver a bondade de quem o produz. E, portanto, e por aqui que me fico. Para mim, o 25 de Abril em Odivelas, este ano,
O ano passado deu a polémica na Assembleia Municipal, por isso é que eu dizia que polémicas em 25 de Abril e Assembleias, e eu fui interveniente nessa polémica, porque acho que todos temos direito, sobretudo quem quiser falar, a falar sobre o 25 de Abril. Não se silencia quem quer falar. Quem não quer falar, não fala. Agora, decidir sobre a lei da rolha para os outros, não, desculpem, mas eu não aceito e digo em qualquer lugar. Podem vir-me com regimentos, podem vir-me com institucionalismo, podem vir-me que não ficou bonito, podem vir com uma série de coisas que até não ficam bem na boca de quem é eleito. Mas eu fui sempre muito clara desde a primeira hora e disse, olhos nos olhos, eu quero evocar o 25 de Abril e tenho esse direito. Eu não sou representada em nenhum dos discursos que é preferido e em nenhum dos 30 segundos que há de ser veiculado, vamos ver. Portanto, inclusivamente pedi ao Sr. Presidente da Assembleia que colocasse uma nota que eu espero ver, dizer este vídeo não representa a Assembleia Municipal porque a deputada Lúcia Lemos foi impedida de participar, de evocar o 25 de Abril por decisão da Comissão Permanente. E, portanto, para mim, viva o 25 de Abril e muito obrigada por este debate e estou disponível onde quiserem, com quem quiserem. Olha, eu não tenho sectarismo, posso falar com qualquer pessoa sobre qualquer tema e a democracia acima de tudo. Fica o tema em aberto. Sempre. Fica o tema em aberto, o 25 de Abril, a democracia É a minha vez. em Odivelas. Agora, eu para dar a palavra ao João Pedro, que ele há pouco queria falar, tenho que dar a todos. 15 segundos a cada um, chega? Nesta ronda, António. Não, mas só um bocadinho. Não, que a ronda já terminou com a Lúcia Lemos. Querem 15 segundos a cada um? Todos querem usar esses 15 segundos? Eu, por mim, prescindo. Ok. Eu já disse o que tinha a dizer. Mais alguém? Também prescinde, João Fernando? Sim, também. Pedro Martins? Eu também prescindo. Eu sou muito rápido, mas como fui inquirido... Mas o Nelson depois também é capaz de querer replicar porque vai ser posto em causa. Então vá, 15 segundos, João. A democracia é isto, a democracia é isto. Ainda bem que ao menos aqui funciona. Bom, aproveitando estes 15 segundos, porque eu tinha mesmo que responder. De facto, Nelson, eu gosto muito de ver o PAN discutir as propostas do CDS e o PST também. É bom sinal, é sinal que andam atentos e que efetivamente há propostas para discutir, ao menos haja de alguns. De facto, aqui o PAN, ou aqui o Nelson... São 15 segundos. Através do PAN, incorreu aqui num erro. É que nós não propusemos a criação do Banco Local de Voluntariado de Odivelas. Nós o que pedimos foi o funcionamento urgente, porque ele de facto funciona mal e pouco, para a aceleração e entrega de bens de primeira necessidade aos grupos de risco, nomeadamente aos idosos e aos sem-abrigo, coisa diferente. Relativamente ao resto, não vou pronunciar, vou só falar do 20 de Abril em Odivelas, muito rapidamente. Não dá, João, não dá. Desculpa, mas não dá, porque depois dá réplicas. Nelson, quer replicar? Muito rapidamente. 15 segundos também, à antiga. Felizmente este debate é gravado e as pessoas podem por isso simplesmente voltar para trás e ver o que cada um disse. De resto, concordo com esta última intervenção da deputada Lúcia Lemos, tanto relativamente ao vídeo ou à forma de celebração do 25 de Abril este ano, mas deixando aqui então só esta mensagem: o 25 de Abril nunca pode deixar de ser recordado nem evocado sob o risco de ser esquecido e de voltar a acontecer aquilo que já aconteceu neste país durante mais de 40 anos. Podia ser com mais dignidade. Em 3 minutos, em Odivelas, é quanto vale o 25 de Abril? 3 minutos. 30 segundos. Voltamos porventura noutra oportunidade. Fica aí aberta a ideia de Lúcia Lemos. Vejamos se depois há interesse de outros em trabalhar essa ideia e apresentar esse debate. Agradeço a todos por este bocadinho que ficámos entre a tarde e a noite e o lusco-fusco. Espero que nos voltemos a encontrar. Muito obrigado a todos e boa noite também lá para casa. Muito obrigado. Obrigada. Cumprimento. Muito obrigado. Obrigado.